Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam pra geral. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa sorte para quem é da madrugada. Mais um programa do Maré Alta está no ar. Estamos gravando no dia 9 de dezembro, numa quarta-feira na Baixada Santista. Como vem sendo desde o início, cada um está na sua casa, pois estamos enfrentando uma pandemia, né? Que vem se agravando a cada dia. Eu sou Patrícia Camargo, produtora cultural e cervejeira. Já antecipo aqui para vocês que o álbum que vai nos acompanhar hoje é o Pela Paz em Todo Mundo, que é o segundo álbum de estúdio da banda de punk rock brasileira Cólera, lançado em formato LP pelo selo Ataque Frontal em 1986. No programa de hoje, contaremos mais uma vez com análises do Fernando Figueira, que é psicólogo e servidor público na rede de saúde. E aí, gente, beleza? E Ricardo Rugai, que é professor de História da Rede Pública e cervejeiro. Beleza, gente. Aproveitando aí que a Patrícia falou do álbum do Cólera, né? Além desse álbum, são um dos mais fodas, acho que, da história do punk rock nacional, né, cara? Sobre o Cólera tem um destaque especial, né, cara? Primeiro porque é uma banda punk que canta algo que é compreensível e cantável por todo mundo que ouve, né? Então os shows do Cólera eram muito foda, né? Eu não me lembro de show do Cólera que não tivesse menos de 3 horas de duração, né? A gente teve, eu acho que o Fernando também teve, a gente teve no último show da banda antes do Redson morrer, que foi em Santos, né? Foi alguns dias depois que ele morreu, e eu lembro num certo momento, lá pelas 4 da manhã, que ele fala: agora é sério, hein, pessoal, são as últimas 10. Então tem esses detalhes aí sobre o Cólera, e acho que ele tem outra qualidade também. O Cólera tinha letras que eram politizadas, tinha um discurso social, mas não é uma letra que soa artificial, era um tipo de letra que parte da vivência cotidiana, assim, né? Então não é aquela coisa que parece montada como um discursinho político, né? Então acho que dialogava muito bem com qualquer pessoa que ouvisse. É isso aí, uma ótima escolha. Em especial, esse disco vai falar de direitos humanos, vai falar das relações de trabalho, vai falar vai pedir a paz no mundo. É um disco que, para hoje, os assuntos que a gente vai tratar, ele encaixa muito bem. Muito bem. No primeiro bloco de hoje, vamos voltar a falar sobre a politização da vacina. E no segundo bloco, sobre a bomba de Bolsonaro contra a saúde mental. E para contribuir conosco, teremos como convidada a Gigi, que é militante da luta antimanicomial, psicóloga e redutora de danos. E para começar, eu vou citar alguns trechos de uma matéria do UOL de hoje, sobre o coronavírus, onde diz que o Pazuello diz que vacina pode chegar este mês, mas cita contexto improvável. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que a vacinação emergencial contra a Covid-19 pode começar ainda em dezembro. Lembrando, gente, que hoje é dia 9, hein? Com doses da vacina da Pfizer-BioNTech. No entanto, o general elencou uma série de condições para que isso aconteça. Todas elas, neste momento, bastante improváveis, o que torna remota a possibilidade de imunização ainda em 2020. Eu vou passar aqui, ele diz assim ainda:
Se a Pfizer conseguir autorização emergencial e se a Pfizer nos adiantar alguma entrega, isso pode acontecer em janeiro, final de dezembro. Isso em quantidades pequenas, que são de uso emergencial. Mas as condições citadas por Pazuello são improváveis. Isso porque, até agora, nenhuma vacina fez pedido de uso emergencial para a Anvisa, gente. O Brasil está em tratativas, mas ainda não concluiu nenhuma das negociações com a Pfizer. E apesar da negociação, a Pfizer vê como improvável a chance de disponibilizar doses ao Brasil antes de janeiro. Bom, para concluir, o ministro lembrou a intenção do governo brasileiro de fechar um contrato com o laboratório da Pfizer para receber inicialmente 500 mil doses da vacina. Bom, com isso, eu vou passar aqui a fala para os meus amigos e acho que o Ricardo Rugai vai começar para a gente. Fala aí, Rugai. Boa noite, gente, de novo. Vamos lá, né? Nessa vacina aí, a gente tem tudo menos ciência no debate, né? O que salta ao primeiro plano é a disputa política, né? Nós já estamos num clima de eleições de 2022, o Bolsonaro já elegeu o Dória como o principal adversário, né? Todos os posts das redes bolsonaristas nas últimas semanas, principalmente após o segundo turno das eleições, era atacando o Dória. Atacando o Dória no sentido de que ele não se pautava pela ciência, que ele esperou o segundo turno para decretar as medidas e depois embarreirando a aprovação da vacina da Coronavac chinesa, etc., alardeando que ela seria insegura e arriscada para a população. Agora os caras estão num clima totalmente perdido, porque não está colando esse negócio, né? As pessoas querem se vacinar. Então, segundo uma fonte do governo, o clima no governo é de barata voa. Foi essa a definição. Que o governo está completamente perdido e desesperado. Então, hoje já sai Pazuello falando que vivemos uma quarta onda, né? Um conceito inovador aí no mundo inteiro, né? O nosso rei da logística. Dessa logística, porque ele repete que tudo que o Bolsonaro fala, ele deve concluir que é lógico. Só pode ser essa a explicação. Porque o cara não tem a menor noção de como isso vai ser transportado, armazenado, nem mesmo comprado, né? A gente, além disso tudo, se relaciona direto à logística, a gente tem problemas sérios de desindustrialização que não vem de hoje, que na pandemia se agravaram. Então, assim, imaginando que a gente soluciona o problema da vacina, do transporte, do armazenamento, pode ser que não tenha seringa para aplicar a vacina, né? Tá faltando luvas de proteção, tá faltando papelão, alumínio no Brasil para a indústria nesse momento, né? Uma coisa importante é falar da questão legal, né? Por quê? Porque o Bolsonaro fica, não, a Anvisa tem que aprovar. Se a Anvisa estiver sendo usada politicamente, não precisa aprovar na Anvisa, não, porque a Constituição garante o direito à saúde a todo mundo. E se tem um órgão atrapalhando isso, o princípio geral da garantia do direito à saúde é maior. Portanto, não é uma atitude ilegal se uma vacina que tiver os protocolos adequados, embora a Anvisa não sancione, passar a ser ministrada, né? Pelo contrário, é até uma obrigação. Então, acho que é isso, né? Uma grande cortina de fumaça que o Bolsonaro faz agitando em cima desse tema, sem nenhuma base na ciência, né? Sempre na base da conveniência política. Cara, eu acho que a cortina de fumaça são algumas outras coisas, né? Acho que aí é uma confusão mesmo, mas com os olhos eu também concordo que para 2022, mas a cortina de fumaça, por exemplo, está na abertura lá de uma exposição dos trajes presidenciais e coisas desse tipo, assim, né, que a gente assistiu essa semana. Aí, eu acho que sobre a vacina, na verdade é a mesma atitude que a gente vê no governo Bolsonaro desde o início, né, e a negação da doença, depois uma grande preocupação em distribuir a fixação que o Bolsonaro e o governo, né, porque pegava vários personagens ali do governo, inclusive o astronauta lá, em distribuir
a cloroquina e depois os vermífugos como forma de tratamento e de prevenção à Covid. E aí a gente vai lembrar, né, de todas as frases do naipe de "e daí?", pergunta pro vírus, que sempre foi uma constante no governo Bolsonaro. As explicações, né, para que para que o país não aderisse ao completo fechamento do comércio e tal, que era, bom, a gente tem que fortalecer a economia. Eu estou relembrando tudo isso porque, no fundo, o que estava em jogo era uma certa perspectiva sobre a vida, né? E na maneira que era colocado, a vida era o que menos importava. Essa é a grande questão, e que me parece que agora, nessa discussão, de novo, me parece que a vida é a que menos importa. A gente não vê exatamente uma discussão justamente sobre aquilo que implica a logística, né, seja lá para qual vacina for comprada, a gente não vê essa discussão. Me parece que são chutes, né? Vamos vacinar em dezembro, vamos vacinar em janeiro, são meio que chutes, na verdade não tem nada muito certo em relação a isso, as informações se desencontram, enfim, acho que a população de forma geral fica também sem saber direito em qual informação confiar, em qual vacina vai ser a mais adequada ou a mais segura. Vale uma nota ainda, assim, sobre o Pazuello, porque o Pazuello fez a gente considerar o Mandetta, por exemplo, ou o Taishi, mas principalmente o Mandetta, né, que sempre foi alguém indicado pelos planos de saúde, né, sempre defendeu pautas ali de uma saúde mais privatizada e tal. A gente começou a compreender o Mandetta como algo que era melhor do que o Pazuello. Quer dizer, parece que a gente sempre está escolhendo entre isso, né? Aquilo que é pior e aquilo que é a desgraceira total, né? Então, a gente começou a ver um pau mandado dos planos de saúde como um bom ministro da saúde, defensor do SUS, cara. É interessante a gente notar isso. E é interessante também pensar que no meio dessa coisa toda, né? No meio de qual vacina vai ser comprada, de como é que vai ser isso. Provavelmente a gente vai ter um calendário extenso no ano que vem de vacinação, a população inteira não vai ser vacinada de uma vez. Isso vai provavelmente demorar o ano inteiro até que toda a população tenha acesso à vacina. Isso vai implicar um conjunto de coisas no trabalho, nas viagens planejadas e etc. Mas é muito interessante notar que no meio disso tem os ataques ao sistema de saúde, estão acontecendo, que essa semana no segundo bloco a gente vai discutir, e esse clima de campanha para 2022 esvazia justamente o debate sobre saúde, né? Acho que a gente falou disso num outro programa, mas, de novo, há um esvaziamento do debate sobre saúde, e esse espaço ele é preenchido justamente pelo palanque para 2022. Então, Dória elege Bolsonaro como adversário para 2022 e Bolsonaro faz a mesma coisa. Eles estão nessa queda de braço que, no meio disso, agora estamos aí com quase 180 mil mortos, não é isso? Ricardo, 178 chegamos. Eu vou só, antes de vocês falarem mais um pouquinho, para ilustrar aqui, já que a gente tem um especialista em logística no comando do Ministério, a gente falou uns dias atrás sobre os quase 7 milhões de testes RT-PCR que estavam parados, encalhados. E a gente tem aqui uma notícia de hoje, 13h, conteúdo do Estadão, onde disse: Anvisa condiciona uso de testes encalhados a análises mensais de qualidade. O que é curioso, né, gente, porque o estoque venceria a partir de dezembro, a partir de agora. Mas a agência Anvisa afirma que se trata de um aval excepcional para consumo do produto, além dos 8 meses de validade original. Gente, as coisas têm validade ou não têm validade? Até onde o que a gente compra e gasta e dispensa quando não está mais valendo é o certo?
como que pode ter uma exceção para uma coisa, para 7 milhões de testes que antes iam vencer, agora não vão mais? Bom, não sei, acho que o Rugai vai completar mais um pouquinho para a gente. Isso foi só para trazer o tamanho da realidade de desgraça que a gente está enfrentando agora. Só para concluir rapidamente, a gente está assistindo um jogo de truco, cara, entre o Bolsonaro e o Dória, né? Um gruta 3, outro 6, 9, truco, ladrão, né? Imagina o Bolsonaro falando, sua em janeiro, a minha vai ser em dezembro. Aí tu vai ver lá, é capaz ele pedir uma amostra grátis de 1.000 doses aí, vacinar a turma dele, tá ligado? E sair com a manchete dizendo vacinação do governo federal começou em dezembro, né? Vai dar risada disso nas redes sociais e tudo, né? Então, os planos de vacinação já disseram que vai ser escalonado, que vai ser setor por setor, que até atingir a grande massa da população, nós vamos estar no final de 2021, né? Então é isso, nós estamos assistindo um jogo de truco. Um mais povão, tipo o Bolsonaro, mais tosco, e outro lá de sapatênis, moletom nas costas, né? Que é o Dória. É isso, com aquelas camisas com cavalo no peito, né? É isso que a gente está assistindo. Ai. Infelizmente é essa a situação, né? E o segundo tema da gente é só uma extensão desse descaso com a saúde pública como um todo. Para finalizar aqui... Patrícia, a gente não é, né? Acho que não é do nosso campo, né? O que a gente tem estudado, mas eu imagino que existe uma margem de segurança entre a validade dos testes, enfim, acho que deve ter alguma margem ali de segurança que a indústria, né, que fabricou, o fabricante pode indicar, mas eu de fato não sei como funciona. Claro, a gente falou do Pazuello, gente, assim, e acho que é interessante, né, porque eu citei o Mandetta também, e falei que a gente começou a achar que o Mandetta era um bom ministro da saúde, né, e quando a gente faz essa comparação aí com o Pazuello. E o Pazuello, assim, se vocês aí, os ouvintes, procurarem no YouTube uma pesquisa rápida sobre Pazuello e Covid, Pazuello e Bolsonaro, assim, vocês vão assistir um conjunto de bizarrices que é impressionante, assim. Uma delas, o Rugai citou ali essa invenção de primeira onda, segunda onda, até a quarta onda, né? Ele vai dando umas explicações meio bizarras, assim, sobre isso, sobre o que seria, mas que no fundo é uma maneira de negacionismo, né? Porque o que ele diz aqui, esses casos que estão aumentando agora, é uma espécie de um repique. E olha que palavra técnica é essa, né? Para um ministro da saúde, repique da primeira onda. E aí ele estabelece como segunda onda coisas que são o aumento das outras morbidades, o aumento da violência contra a mulher nos domicílios, assim, coisas que, gente... A transmissão em casa, né? A transmissão em casa ele considera como uma onda. Tecnicamente, né, o conceito não se trata disso, né? É uma outra coisa, né? Mas ele mostra, por diversos momentos, assim, uma servidão ao Bolsonaro que é impressionante, assim, né? A última delas foi quando ele traz a perspectiva da compra do Coronavac, né? E o Bolsonaro desautoriza, fala que não vai comprar, e aí ele faz uma live com o Bolsonaro, né? E aí o Bolsonaro tem um modo, né, cara, até um modo de rir, é bizarro, assim, né, meu, E aí ele faz uma piada com o Pazuello, e aí o Pazuello pega e diz assim, o chefe manda, a gente obedece. E isso cara, assim, de uma servidão, de uma submissão, assim, que me parece que não bate exatamente com o cargo que ele ocupa, né? Como foi com o Mandetta e com o Taishi, que não eram exatamente os ministros que a gente imaginava os ideais, mas que minimamente mantinham um pouco de dignidade, né? Dignidade que a gente não encontra no Pazuello. Deixa eu só, Fernando, eu entendi o que você falou sobre
que essas empresas têm uma margem maior do que eles anunciam nas caixinhas, né, provavelmente de validade. A gente sabe que tudo é assim, tem uma margem de segurança, mas eu acho que ela só entra em discussão e passa a ser permitida se for do interesse do capital. Se fosse para o nosso interesse, entendeu? Quantos e quantos remédios são dispensados aí, provavelmente no lixo, porque já tem uma nova compra feita, o estoque está cheio, mas está próximo da validade, então vai tudo para o lixo. Remédios que provavelmente poderiam ser utilizados, né? Então é triste demais. Olha, com a competência na logística, muito provavelmente ainda boa parte desses testes não serão usados. Provavelmente o assunto vai morrer, né? Essa é a verdade. A gente não vai nem ficar sabendo aí dos próximos passos. Posso dar mais um dado aqui para antes da gente encerrar? Tem uma matéria de hoje também que ela vem de Londres. Eu não sei quanto a gente pode confiar, mas vamos considerar que sim. Ela diz que várias ONGs de direitos humanos, eu peguei, isso é do UOL, várias ONGs de direitos humanos, como a Oxfam e a Anistia Internacional, alertaram hoje que 9 em cada 10 pessoas de países pobres não terão acesso à vacina. Né? Eles dizem que representam apenas 14% da população mundial, os países ricos que já compraram até 53% de todas as vacinas mais promissoras. Simplesmente não haverá vacina para 67 países de renda baixa em média e corre o risco de ficar para trás. O negócio vai ser muito pior do que a gente pode imaginar. Vocês querem finalizar com mais alguma coisa? Quando a gente olha para esses países, né, Inglaterra e outros países europeus, acho que talvez com exceção da Índia, né, que também conseguiu doses, a gente vê que o que se reproduz é o circuito da colonização, né? Exatamente. E agora ocorrerá vamos dizimar em massa, entendeu? Porque não vai ter o que fazer. Imagino que isso aí em 2021, 2022 vai ter mais gente ainda morrendo. A gente já está aqui no Brasil atingindo índices que a gente só tinha visto em julho. E a grande mídia parece que não está dando mais atenção a isso, né? Estão muito preocupados aí com o final de ano. É isso. Com isso terminamos, então, o primeiro bloco. E logo após o intervalo, a gente volta para falar sobre a bomba do Bolsonaro contra a saúde mental no Brasil. Vivo da cidade, o ar é negativo, as árvores vão morrendo. Me cercar. Vivo na cidade, o ar é negativo, as árvores vão morrendo, não é pra me cercar mais. Estamos de volta aqui no segundo bloco com a nossa convidada Gigi, e ela vai falar para a gente sobre a bomba do Bolsonaro contra a saúde mental. Parece que o Ministério da Saúde está tramando revogar em massa portarias que reformaram e humanizaram a atenção psíquica no SUS. E o objetivo seria favorecer comunidades terapêuticas, religiosas e internações prolongadas. Então, eu vou pedir para a nossa convidada se apresentar aqui para a gente e dar um panorama geral para quem não está sabendo de nada ainda, Gigi, o que vai acontecer? Qual vai ser a perda dessa vez da população brasileira? Por favor. Olá, pessoal.
Obrigada aí pelo convite. Eu sou a Gigi, né? Sou psicóloga e redutora de danos e estou na luta antimanicomial aí há uns 15 anos, mais ou menos. E foi, né? A gente não consegue nem dizer que é uma surpresa, né? Vindo desse governo assim, mas eu acho que a intensidade assim dessa proposta, né? Causou um espanto mesmo, né? Um medo, assim, né? Um susto. Acho que foi quarta-feira, né? Passada, 2 ou 3 de dezembro, né? A fonte disso que confundiu também um pouco, a gente não é nada oficial ainda, né? Então, mas foi realizada uma reunião do Ministério da Saúde com o Conselho, né, secretários nacionais, com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa Associação Brasileira de Psiquiatria, né, ela já vem na contramão da reforma psiquiátrica, né, que são esses serviços que vêm humanizar, né, o tratamento para as pessoas com transtornos mentais, né, uma luta que vem lá dos anos 90, do final dos anos 80, anos 90, né, que busca, né, extinguir com os manicômios. Até hoje não se extinguiu, mas conseguiu, né, um bom movimento e criar serviços substitutivos. E o revogaço, né, que acabou sendo chamado desse jeito, né, porque parece que são 99 portarias, eu não tenho certeza, acho que, né, são 99, parece, portarias que têm a ver com esse assunto da saúde mental, das populações mais vulneráveis. Então, afeta a população de rua, usuários de drogas, né, álcool e outras drogas, e pessoas que, né, precisam de uma atenção psicossocial, né, um tratamento, uma abordagem que não é só da saúde, né, acaba assim, na saúde mental, ela extrapola a saúde, né, só o SUS, né. Então, essas portarias aí que se pretende, né, revogar, estão nessa linha aí desses serviços, né, com essas populações, né, que somos todos nós, na verdade, ou podemos ser todos nós, né, ainda mais num momento como a gente está, né, da pandemia, que tem aumentado casos graves de saúde mental, né, dessa necessidade dessa atenção, e vem isso, né, na contramão, assim, um susto num bloco gigante, assim, o que causa uma confusão, assim, a gente não sabe se tá passando no bloco, que é para depois não passar tudo, mas passar alguma coisa, se a intenção é tudo mesmo, ou se é para disfarçar alguma coisa. Eu mesmo, assim, não consigo entender na totalidade, né, mas está havendo muita resistência mesmo, tem muitos movimentos que estavam meio enfraquecidos, que estão se fortalecendo, e entrando outras, não só, né, os movimentos sociais mesmo, né, de usuários, familiares, mas também movimentos de juristas. Estava até dando uma olhada, assim, né, porque milhões de coisas chegando, inclusive parece que a pessoa que é a secretária nacional de saúde mental, que é autora desse revogaço, que ficou chamada, ela foi demitida hoje, ou se demitiu. Então, assim, eu nem sabia disso, né, há poucas horas que eu vi isso. Então, é uma coisa atrás da outra. E a Associação Brasileira de Psiquiatria também voltou atrás, dizendo que não é bem isso, que fake news, que não foi bem isso que falaram. Então, tá uma nuvem aí em cima de todo esse golpe aí contra a saúde mental, né? Fernando, você quer dar uma palhinha para a gente? Será que é fake news? Será que é mais uma cortina de fumaça? Se não é, quais são as maiores perdas? São 99 portarias, né? Enfim, nem imagino que tudo deve ser importante, senão não teriam sido feitas. Fala um pouco para a gente, Fernando. Bom,
depois de que saiu a notícia, né, que a Gigi mencionou, a ABP, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, então lançou uma nota dizendo que era fake news. E aí, eu não sei se vocês chegaram a olhar o site da ABP. Como a Gigi também disse, né, a ABP é uma associação que há muito tempo vem se colocando na contramão da reforma psiquiátrica, né, acusando, inclusive, a reforma psiquiátrica de falta de cientificismo, né, de políticas que se construíram em torno de aspectos ideológicos e não da ciência. Então esse, na verdade, é um discurso que não é de agora da ABP, né? Mas quando vocês entram lá no site da associação, existe algumas seções e numa delas tem um material informativo para a categoria, né, para os psiquiatras. E aí neste e-mail tem um documento chamado, aliás, tem uma seção chamada Diretrizes. E é lá que está publicado o documento que serviu de base, que é mencionado na projeção, né, pelo Ministério da Saúde. E aí, nas diretrizes, a ABP está em acordo com as proposições. Então, a centralidade do campo da saúde mental em torno da psiquiatria, a construção de ambulatórios de psiquiatria, o fechamento de serviços que antes organizavam o campo da saúde mental, né, ou pelo menos a minimização da importância desses serviços, a abertura de leitos de longa duração. Então, ainda que ela diga que é uma fake news, eu não sei qual é a fake news, porque ela tem um documento oficial trazendo justamente todas essas propostas que são defendidas pelo governo federal. Então, qual é a fake news? Acho que eles podem apontar depois algumas coisas. E acho que tem uma coisa também interessante para quando a gente lê isso, eles vão citando umas coisas, e inclusive do matriciamento. Matriciamento, né, para quem não é do campo, são reuniões que entre equipes, né, da atenção básica e equipes dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial, sobre o andamento, né. Nessas reuniões vai se discutir o planejamento terapêutico, as condutas e tudo mais. E eles colocam isso como uma grande novidade também, que eles querem implementar como se isso já não existisse. Então, assim, como eu disse, acho que eles mencionam que é uma fake news, mas eu não acho exatamente isso, já que esse documento valida tudo o que a gente está imaginando que vem por aí. Acho que uma coisa, mas aí eu acho que eu retomo um pouco disso para falar sobre os impactos que isso tem para a população, né? Então, para a população de maneira geral, né? Que somos nós vamos, hora ou outra, utilizar os centros de atenção psicossocial, ou pelo menos serviços, alguma dimensão dos serviços de saúde mental, né? Eu não sei se a Gigi, não sei se é de Santos, eu também não sei se o Rugai e a Patrícia lembram da cidade, assim, lá nos anos 80. Porra, a gente vai ficando velho, mano, e aí a gente começa a citar os anos 80 como se, né? Mas, cara, eu cresci em Santos, e uma das coisas, assim, que a minha mãe brigava, às vezes, comigo para eu fazer lição ou para eu entrar para casa, era usar o Anchieta. E aí, já eu explico também o que é o Anchieta. É usar o Anchieta como uma ameaça, assim, olha, se tu não entrar agora e fizer lição agora, eu vou te mandar pro Anchieta. O Anchieta, mano, era esse grande fantasma, assim, o Anchieta era um manicômio, né, que funcionava no centro da cidade, praticamente no centro da cidade, onde é a Rua São Paulo. Para quem não conhece Santos, saindo do túnel, tem a Beneficência Portuguesa, Santa Casa, ali muito perto da saída do túnel, próximo da rodoviária. A Rua São Paulo é ali e o Anchieta ficava ali, né, ali perto. E aí, assim, o Anchieta acabava sendo tipo um grande fantasma, assim, na cidade, né? Mas e por que era um grande fantasma? Porque era um lugar, obviamente que, né, as questões imaginárias que funcionavam em torno do Anchieta, mas era um lugar que as notícias traziam de muita violência. Aliás, a intervenção no Anchieta é justamente provocada por episódios, né, por mais alguns episódios de violência e morte, e por isso é mais um fundamento para a intervenção. Por que eu estou lembrando do Anchieta agora? Porque o Anchieta,
talvez seja um exemplo de uma política que hoje não cabe mais, de uma política que se construía a partir da violência, mas a partir da restrição de liberdade, e o que os CAPs hoje, os serviços de saúde mental, o que eles significam para nós, é uma perspectiva de saúde mental que tem, por princípio, a garantia da liberdade. E essa garantia da liberdade, ela também não vinha de qualquer lugar. A intervenção e a abertura, a proposta de reforma psiquiátrica, com toda a participação dos movimentos sociais e movimentos de categorias, elas carregavam também um espírito democrático, né? Era um espírito contra ainda a herança da ditadura, que a gente havia vivido ainda até há pouco tempo. Parece que hoje a gente perde de vista o que significou a importância do CAPS, e a gente perde de vista também a importância do que significa esse tal espírito democrático, que foi um dos fatores ali na reestruturação da saúde mental no país. Bom, tô pensando aqui, né? Eu não sou da área da saúde, então eu tenho que mais ouvir, aprender muita coisa com a Gigi e com o Fernando. Mas estou pensando aqui do ponto de vista político, né? Para esse governo, eles agem muito com isso que a gente chama de balão de ensaio, de botar o bode na sala, né? Mas acho que não é no sentido falso de que eles... É como se eles apresentassem o que eles querem mesmo. O nosso programa máximo é isso. Nós queremos tudo isso daqui. Eles devem ter algumas coisas que são essenciais, né? E aí eles vão, acho que, tensionando e ver o que fica, né? Mas quando eles apresentam esse programa máximo é foda, porque aí depois caem algumas coisas, ficam outras, e aí de repente a gente até comemora, caiu isso, mas ficou, né? Vai ficar alguma coisa disso daí, né? Então é uma estratégia recorrente deles, né? E aí eu fico pensando sempre assim, quem é que se beneficia disso, né? E aí dá para ver, provavelmente a indústria de medicamentos, né? Que em vez de terapia, de atendimento psicológico e tudo, vai focar nos remédios, o poder dos médicos, clínicas privadas. E se a gente pensar no que é feito com drogas, né, cara, que essas comunidades terapêuticas aí que, sei lá, 95% é ligada às igrejas, né, eu vou até provavelmente tem uma pressão. Rogar. Eu quero aproveitar isso que você está falando, porque aconteceu ontem um tumulto lá na Cracolândia, né, no que eles chamam de operação de limpeza, que eles querem alegar que eles tentam manter a limpeza no bairro e os craqueiros não permitem, e teve essa revolta. Isso, por exemplo, essa revogação não vai, por exemplo, inclusive justificar que eles possam pegar todo mundo que está lá e fazer aquela, né, internação compulsória, tipo, já não pode estar usando para isso também? Eu estou, sei lá, viajando. Sim. É a higienização mesmo, né? Tirar os pobres, os feios, sujos e malvados das ruas, né? Mas tem... E aí tudo tá interligado, né? Chavão, mas quando o pessoal fala que o bolsonarismo foi derrotado nas últimas eleições, é muito duvidosa essa questão, né? Porque o bolsonarismo puro sangue foi, mas o Centrão ganhou. E o candidato do Centrão para a sucessão do Maia, um cara do PP, o tal do Arthur Lira, ele tá fechado com o Bolsonaro, e a grande crítica do Bolsonaro ao Maia, de que a gente tá falando aí do Maia, é que ele não avançou na pauta de costumes, né, nas pautas morais e tudo. Então a aposta do Bolsonaro para a próxima gestão ganhando o Congresso é avançar nessas pautas, que tem a ver com os direitos das liberdades individuais, de repressão, religião, etc, né? E tem, com certeza, aí também uma redução de gastos do Estado com saúde, né? Que aí tem a ver com teto de gastos, com cumprir compromissos de enxugar o Estado, né? Então, ele enxuga a grana, ele fortalece o poder médico, ele fortalece igrejas, fora, né, criar um clima mais repressivo, menos autônomo na sociedade, né? Vamos ver o que vai ficar desse balão de ensaio aí, ou desse bode na sala, né?
Gigi, se quiser voltar a falar para a gente, depois que os amigos falaram, né, sendo verdade, o que será que pode, por onde será que podem começar, né? O que a população vai sentir primeiro? Bom, eu acho que tem coisas que já começaram, né? Essa é a questão também. E aí só precisa se fortalecer e, de repente, entrar por vias legais, né? E tirar do caminho o que está por exemplo, das comunidades terapêuticas, não vem nem desse governo, né? Nem do anterior, nem do golpe, vem do PT mesmo, né? Essa abertura que foi de entrar na RAPS, né? Que está sendo chamado muito isso, a RAPS, né? O ataque à RAPS, que é a rede de atenção psicossocial que junta tudo isso. E vem lá essa abertura lá da época lá do PT, e que foi uma aberturinha, mas abriu, né, e tá passando, e já no ano passado, né, o governo já tirou dinheiro da RAPS, né, dos outros serviços, né, dos serviços substitutivos, que são chamados, né, substitutivos ao que? Ao manicômio, que é esse modelo mesmo que o Fernando falou, e as suas nuances, né, uns melhorzinhos, mas não tem nada de melhor, assim, menos, talvez mais disfarçados, né, como as comunidades terapêuticas são. Então, saindo esse dinheiro e investindo em peso nas comunidades terapêuticas. Isso já está vindo, isso eu acho que a gente, é uma luta que vai ter que se manter, e é uma coisa que é uma mudança na lógica, né? Então, é muito difícil mesmo, né? Porque é uma coisa que está no imaginário, né? Do drogado e tal. Então, é uma mudança que o apoio popular dá um pouco de medo disso, né? Para onde vão essas pessoas? Mas está vendo? Olha lá na Cracolândia, as pessoas não têm juízo mais, não sabem mais o que estão fazendo. Então, isso é bem preocupante, que essa parte, inclusive, tenha uma certa aceitação mesmo, né? De mais pessoas, de passar. O aumento de leitos psiquiátricos, eu acho que isso também, que é uma coisa que dá grana, a gente vê, é isso mesmo, né, voltar lá, é igual, né, o bicho de 7 cabeças, é igualzinho, que ganha por cabeça, que pega pessoas aí aleatórias, né, não tão aleatórias, né, que a gente sabe bem quem são, mas que para colocar nesses espaços, né, é muito difícil, né, assim, né, que não sejam hospitais que sigam esse modelo manicomial, porque essa é a ideia mesmo, né, é a ideia que essas pessoas precisam desses lugares de exclusão. O consultório na rua, então, o consultório na rua e o CAPS, principalmente, acho que o CAPS-AD apareceu mais especificamente, que é o CAPS que é para as pessoas com uso, né, de álcool e drogas, também é um golpe que não vem de hoje, né, então a gente vê que é isso, assim, né, já está enfraquecido há tanto tempo, já está tão sucateado, os trabalhadores estão tão cansados, está tão difícil trabalhar nesses lugares, porque, por exemplo, consultório na rua trabalha muita gente que gosta mesmo, eu mesma tenho um trabalho que é junto com, é um projeto, mas trabalha junto, direitos básicos e tal, mas aí não tem a rede, o que adianta, né, você está um trabalho bom com a população de rua e não tem rede, não tem trabalho, não tem moradia, você vai ficar fazendo o quê? Então, essa, né, e a população de rua era que ia parar muitas vezes no manicômio, né, por qualquer razão, simplesmente por estar na rua, por não ter emprego, não ter documento, não ter casa. Então, é uma população também que tem um movimento nacional, agora tem 2 movimentos nacionais, está se organizando, mas que muita gente não olha, né, que são invisibilizados, né. Então, tanto o CAPS quanto o consultório na rua, até os trabalhadores estão com dificuldade de defender, e os próprios usuários estão com dificuldade de defender, a família está com dificuldade porque é tão pouco recurso, está tão sucateado que fala, não vou defender isso,
Quer dizer, a gente teria que estar defendendo antes, e estava, né? Só que de um jeito talvez não tão potente como poderia, né? E aí cai como uma luva, né? Assim, né? Essa dificuldade de sustentar esses serviços, né? Com esse sucateamento. O CAPS-AD, muita gente quer internação porque não sabe como lidar o problema, mas não resolve nada, né? Eles mesmos não lançam nada de pesquisa, não tem um resultado, pelo contrário, a gente pode conversar com qualquer pessoa que foi internada, ela vai e volta 1000 vezes, volta pior, sofre violência, volta mais enfraquecida, achando que precisa daquele lugar, que não tem mais jeito na sociedade, que é para sempre, que é um dependente químico, né, aquilo super, né, enraizado já na pessoa, né? Então, eu acho que essas populações, talvez, tudo assim, nesse nível de, não, a gente não está desassistindo, está fazendo ambulatórios, então foge tudo dessa lógica comunitária que a gente defende, né, dos serviços estarem nos seus territórios, nos seus próprios territórios, né, com a participação da família, da sociedade, então foge tudo, é ambulatório, vai, pega remédio, rapidinho e sai fora, né, faz uma coisa que não tem mais esse envolvimento, né, só que é tão confuso que hoje saiu, parece que um incentivo do Ministério da Saúde para os CAPs, um incentivo, como que eles chamam, temporário e emergencial, acho, por causa da pandemia, então eles estão mandando, diz que estão, né, porque isso até sair e chegar no município, né, que aqui em Santos, por exemplo, tem dinheiro que chega e não chega, né, o CAPS-AD aqui em Santos já era para ter sido transformado em tipo 3, né, que seria o que pode ter pequenas internações, né, de dias rápidas, mas no próprio serviço que a pessoa já e veio o dinheiro aí há uns 3 anos e nunca se viu esse dinheiro. Não virou CAPS-AD3, não se sabe para onde. Né? Então, E aí parece que saiu hoje isso também, eu estava até procurando para ver, e do Ministério da Saúde. Foi uma reação, acho, ao ataque que sofreram, porque, como eu disse, né, está tendo muita movimentação, infelizmente, né, tudo virtual, mas de uma certa forma acaba juntando bastante gente também, então milhões de abaixo-assinados, o Conselho Regional de Psicologia, né, que eu faço parte, está assinando, está entrando junto também, mas tem movimento até desembargador, juízes e tal, que estão batendo, então, de alguma forma, agora a gente não acredita que eles estão recuando ou é uma estratégia? De repente, isso aí vocês podem me falar melhor do que eu. Um afago só. Tá difícil de entender. E Fernanda? Assim, acho que é importante a gente colocar isso também num contexto mais amplo, né? O ataque agora é a saúde mental, mas há 2 ou 3 semanas atrás, o ataque era a atenção básica. Vocês lembram que a ideia da privatização, né, das unidades de atenção básica, e isso vai, na verdade, construindo um cenário que tem uma coisa em jogo e que a gente acaba, às vezes, passando desapercebido, né, assim, que é o conceito de saúde. O que está em jogo aí, tem o conceito de saúde é extremamente importante, é isso também que está sob o ataque, né, então, parece que não cabe mais a gente imaginar uma saúde que garanta uma certa universalidade, que garanta a integralidade, princípios, né, do Sistema Único de Saúde. Parece que já não é isso que o governo acha como uma saída, né? E o que faz, na verdade, a gente pensar que o que está em questão também não é mais o cuidado, mas é o orçamento, ou são, enfim, outras questões, como, por exemplo, essa aproximação do governo, né, na construção de políticas que tem a ver com determinados campos religiosos aí, né? Pode ser que isso esteja de alguma forma também, né, implicado, mas como eu disse, né, quando se tem um questionamento, inclusive da ABP, sobre se determinados serviços fazem parte do campo da saúde ou faz parte do campo da assistência, o que está em jogo, no fim das contas, é o conceito de saúde, né, de
que maneira se entende saúde. Então a gente entende saúde como, na verdade, uma condição que tem a ver com habitação, que tem a ver com transporte público, que tem a ver com acesso à cidade, que tem a ver com acesso à educação. São condições, inclusive, que fazem com que as pessoas possam, de alguma maneira, realizar uma certa potencialidade da vida. Né? Então, o conceito de saúde desta forma, inclusive, encontrando uma dimensão de emancipação dos indivíduos, o conceito de saúde, ele se amplifica. Ele é muito maior do que a ideia de uma ausência de doença, e ele também é muito maior do que aquilo que vários representantes da ABP colocam como questão, né? Colocam como falta de fundamento científico, porque eles entendem saúde como algo que tem a ver com a dinâmica puramente orgânica. Então, saúde mental ou doença mental, para boa parte, porque acho que também a psiquiatria é um campo heterogêneo, né? Não dá para a gente imaginar que, até porque tem muitos psiquiatras que também fazem parte das frentes antimanicomiais, né? Então a gente está falando de maneira muito ampla, mas esse conceito também está em disputa, gente. Assim, claro que o argumento de ciência a gente vai ter que falar. Então, o que é ciência? Né? É inacreditável assim que a gente tenha aqui hoje ainda voltar a essa discussão, né? Porque parece que há um tempo atrás a discussão sobre o que é ciência. E isso está errado, inclusive, quando a gente compreende as particularidades de determinados campos. Né? Então, a gente entende que ciência não é somente uma ciência que se organiza em torno de dados quantitativos, mas tem diversas maneiras de se fazer ciência. Isso não significa que, mesmo a ciência que tem a intenção de ser mais objetiva possível, que ela também não tenha problemas metodológicos e etc. Ou seja, a disputa do conceito de saúde tem a ver com uma certa cientificidade desses campos também, né, que vão tratar do psiquismo e do sofrimento psíquico, e que estão implicados. A justificativa, como eu disse antes, né, do desmonte de alguns dos serviços é justamente porque eles se organizaram em torno de aspectos muito mais ideológicos do que aspectos científicos. Acho que, para encerrar, gente, eu traria a seguinte questão, assim. Existem algumas cidades que diferente de Santos, né, que aconteceu o fechamento do Anchieta, mas existem cidades que continuaram sendo polos asilares, né, polos onde você encontra algumas instituições manicomiais. E aí eu estou lembrando de uma, que eu não vou agora saber dizer o nome dela, mas ela fica lá em Sorocaba, se não me falha a memória, e que eles pintaram, ainda que eu acho que isso é de mau gosto, mas tem aí gente que vai achar que isso traz uma perspectiva humana para a instituição, mas que eles fizeram um painel na frente da instituição com uma pintura do Romero Brito. Como se isso pudesse, assim, de alguma maneira, mudar o que acontece dentro das instituições, assim, né? De novo, conceito de saúde que se construiu na luta aí desde os anos 70, como também na perspectiva de emancipação. A gente tem um recuo para dizer que a liberdade não funciona, que a liberdade não é ciência, que isso não é o suficiente para construir os serviços, que a gente precisa, sim, de uma dimensão talvez mais disciplinar. Acho que o Foucault ia achar esse momento bastante interessante aí para pensar. Mas, então, acho que só para fechar isso, gente, assim, acho que é importante, o que está sob ataque, e isso desde 2018, né, 2018, a PEC da morte, os serviços de saúde, de assistência e educação foram extremamente impactados pela PEC da morte, e o que está novamente em questão, o que a ABEP fala nos serviços de ambulatório, a ABP, aliás, né, quando ela estimula e coloca quase como centro os serviços de ambulatório, o que de novo está em questão é a saúde associada a uma mentalidade privatista. Não é uma saída para a saúde mental que imagina a coletividade enquanto espaço de cura no sentido de cuidado, né? Mas uma dimensão
aliás, reduz, então, esse cuidado à dimensão quase de um pensamento privado e organicista, né? Como se isso garantisse, no final das contas, alguma cientificidade. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí você, assim, será que tudo isso não tem aí um plano por trás? O Fernando até citou, né? O fato de favorecer as internações prolongadas e por trás delas estarem muitas vezes instituições religiosas, e na maioria das vezes, se eu não me engano, os evangélicos. Se essa população, já que eles não acreditam na cura, não estão se preocupados com a vida das pessoas, se isso depois não vai formar uma nova legião de votantes da bancada, né? Então, provavelmente, acho que não. Porque a pessoa larga o vício nas drogas e entra para o vício, né, dessa doutrina. Ou nem larga, junta dois vícios, né? Mas eu acho que não só votantes, né? Você passa a criar uma estrutura administrativa ligada a essa igreja, né? Essa igreja passa a ter funcionários remunerados, ela vai receber verbas, tudo. Então você vai criando tentáculos, né? Pode até ter plano de saúde por trás, igrejas, né? Eles, quando é de idosos, eles ficam já com os cartões de aposentadoria ou dos benefícios das pessoas, né? Tem tudo isso junto. Agora, quando a gente olha a coisa um pouco mais em conjunto, né? E tanto a Gigi quanto o Fernando falaram muito assim, falaram, não é que a portaria, as revogações vão inventar nada, já vem acontecendo um desmonte, né? O Fernando deu os números aí de funcionários de um CAPS em Santos, e que é responsável por atender, sei lá, 7 mil pessoas, né? Então, em todas as áreas no Brasil, se a gente for ver na economia, na educação e olhando na saúde mental, é como se tivesse uma energia transformadora que veio do fim da ditadura, da redemocratização, que ficou cristalizada na Constituição de 88. Essa energia transformadora, como se ela tivesse sido, ela mingou, ela parou de avançar, né? Então, sei lá, na educação, o ensino médio não avançou. Em vez de os caras chegarem, não, vamos reformular, não, meio que amputaram o ensino médio. O ensino médio agora vai ter especialidade, já vai direto para o mercado de trabalho. Tipo, não funciona, a gente acaba com esse negócio. Assim como a Previdência, assim como várias outras coisas. E é como se o bolsonarismo viesse para institucionalizar, né, o que a gente não avançou, ou institucionalizar o retrocesso, né? Então ele não inventa nada, mas ele vai dar uma trava, né? Tipo assim, não vai avançar mais. Não é à toa que alguns bolsonaristas se empolgaram com a Constituinte do Chile. Teve gente que falou o seguinte: opa, seria legal fazer uma aqui, hein? Já imaginaram uma Constituinte aqui no Brasil agora? Os caras revogavam tudo que é direito social de 88 e aprovavam o que eles queriam, né? E aí, assim, pensando na gente, né, enquanto esquerda, ou mesmo muita gente enquanto sociedade, eu acho que muito mal-estar que a gente sente com esse período histórico é porque o bolsonarismo, com tudo isso aí que a gente está conversando, ele traz pra gente uma consciência de que, puta, olha, assim, a gente não avançou para além disso, né? Todo mundo dizia que a Constituição de 88, com todos os limites que ela possa ter, era como se fosse um horizonte de transformação, muita coisa não regulamentada, tudo. E a realidade não chegou até lá. E agora os caras, em vez da realidade avançar, a gente recua a Constituição, a gente adequa. Vamos fazer esse troço ficar coerente, vamos ser coerentes com o nosso fracasso, enquanto avanço da sociedade, né? E perceber isso é pesado, né, para muita gente, né? A gente, bom, depois eu falo, mas teve até uma situação bem pesada de gente próxima, conhecida da gente, que se tratava e tudo durante essa semana, inclusive relacionado com essas medidas, né? Enfim, gente, a sua bola. Eu acho que eu vou perguntar, talvez a Gigi que pode responder para a gente. Você falou já que por conta
desse boato, esse fake news ou não, porque também já está em andamento, eu acho, que os movimentos se agitaram, né? Estão retomando. Será que tem algum caminho dos movimentos, ainda que virtualmente, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, né? Mas como fazer para sensibilizar pessoas que realmente não enxergam, né? Nem os moradores de rua, que tratam todos os drogados como bandidos, né? Não conseguem diferenciar, e são pessoas que estão muito próximas da gente, pessoas que morrem de medo, né? Eu morei já no centro de São Paulo e todo mundo, mas você não tem medo de morar perto da Cracolândia? Eu falei, gente, as pessoas são tão fracas, na maioria das vezes, né? Os que você vê na rua, principalmente pessoas assim que, lógico, que pode ter alguém que venha mas dificilmente eles te abordam com violência se você está andando na rua tranquilamente, né? É uma tristeza tão grande. Será que os movimentos, em algum momento, vão achar um caminho para sensibilizar quem não presta atenção nessa gente? Eu penso que eu participei de uma reunião no sábado da Frente Estadual da Luta Antimanicomial. E aí estavam as mesmas pessoas de sempre, assim, mas aí entravam usuários, assim, né? Foi muito legal, virtual, lógico, né? Mas entrava, porque as pessoas pediam fala e entravam os usuários. Eu fui internado, e aconteceu isso, não adiantou, eu não sei o quê, contando histórias. A gente falou assim, eu nunca tinha entrado em contato com a luta antimanicomial e estou entrando. Então, acho que, de alguma forma, assim, reverberar essas discussões, assim, eu ainda acredito, né, muito na educação popular, assim, então aonde que for possível agir por essa via, assim, né, eu estou num projeto que é de extensão da Unifesp, mas a gente, né, de redução de danos, então a gente está diretamente com a população de rua, então e eu vejo que existe, assim, uma certa crítica, pelo menos uma descrença, assim, né, dos governantes, né, do serviço público. Então, essa descrença faz com que a gente perceba que tem que se fortalecer e que, de alguma forma, tem que ter algum serviço que respeite o mínimo, né, assim, de direitos ali, que tenha o acesso mínimo em liberdade, que as pessoas não tenham medo de entrar num lugar, porque de lá ele vai ser encaminhado para um outro, longe da família, longe da sua cidade, presa, né? Então, incentivar isso, assim, eu acho que depois eu posso passar para vocês né, esses movimentos, mas eu acho que principalmente o movimento nacional da luta antimanicomial, a rede internúcleos da luta antimanicomial e a frente estadual da luta antimanicomial, que vai pulverizando, assim, porque esses são os movimentos que, apesar de terem bastante profissionais e tal, tem bastante participação de usuários, assim, porque eu acho que são as pessoas que estão indo, muitas, né, estão fugindo dessa lógica aí, né, de acreditar que é sempre o mesmo, né, sempre esse ir e vir aí dessas instituições fechadas, totais, que não está adiantando, né, são pessoas que, de alguma forma, podem ir reverberando essa crítica aí, né? Acho que a educação popular ainda aí, a gente tem que mobilizar professores e todo mundo aí que for possível para ir tentando, né, desconstruir essa imaginário aí, né, desse perigo aí que não está nas pessoas, né? Está lá em Brasília, lá, né? Mais do que em outros lugares. Sim. Fernanda, você quer falar alguma coisa para a gente? Acho que só para dialogar com isso, assim, eu concordo com a Gigi, assim, né, no sentido de uma aposta na educação popular, eu acho que é bastante interessante, eu acho que tem uma dimensão histórica também disso, né, aquilo que um psicólogo espanhol, mas que depois viveu aqui na América Latina durante bastante tempo, que é o Martín Baró,
que ele fala, né, que esse processo de emancipação dos povos também passa pela retomada da sua memória, né, da sua memória de longa duração aí. Claro que ele está falando de processos, né, coloniais e tal também, né, esses processos de dominação. E acho que o que a gente está vivendo não deixa de participar disso, né, dessa dimensão de, na verdade, colonizadora, que avança em processos de dominação. Né. Mas acho que também isso passa por diversas outras dimensões, né, então a educação popular, essa perspectiva histórica, mas acho que também isso passa por um processo de desmedicalização da sociedade. A gente vive há bastante tempo, aliás, né, os custos em medicação nos municípios é sempre bastante alto, né, os antidepressivos, os ansiolíticos. Então, acho que passa também por uma dimensão de desmedicalização da sociedade que não é só em relação aos remédios, gente, mas é também em relação às palavras, o domínio psiquiátrico, e acho que isso é um problema. Acho que, de fato, eu acho que as classificações, o domínio psiquiátrico é um problema que a gente precisa também dialogar, a gente também precisa falar sobre isso. E acho que esse processo de desmedicalização também implica das palavras que a gente vai utilizando para falar, por exemplo, de tristeza. A gente fala tristeza, vocês... e aí os ouvintes também podem dizer assim, o quanto é comum no nosso cotidiano hoje, quando a gente está triste, a gente fala assim, estou depressivo, ou estou deprê. Não é essa, não é uma palavra já comum. Não, depressivo, deprê, é uma palavra psiquiátrica, né? É um quadro psiquiátrico, assim. Então, acho que a gente tem um desafio no diálogo com a população, porque a gente tem uma entrada enorme de um certo poder médico que vai organizando também o imaginário das pessoas para falar sobre as doenças mentais, né, para falar sobre o sofrimento psíquico. Então, acho que esse diálogo, ele tem diferentes dimensões aí para a gente fazer. Muita gente, e aí a gente, né, eu falei do Anchieta e até brinquei, né, que a gente vai ficando velho para fazer essas referências, mas tem muita gente que nasceu no meio dos anos 90 e que não tem mais memória disso, gente, que não sabe o que era antes do SUS, que não sabe o que era o Anchieta. O Anchieta, quando foi fundado, o Anchieta teve vários lugares em Santos, inclusive na costa. E ele foi fundado, quando ele foi ali para a Rua São Paulo, você encontra anúncios no jornal A Tribuna, e no Cidade de Santos, né, que era outro jornal que também existia, você encontra os desenhos, assim, da frente do Anchieta, e era vendido assim como extremamente moderno, assim, a modernidade estava chegando em Santos. E aí depois a gente viu todo o que aconteceu, mas tem muita gente que não tem mais memória disso. Eu arriscaria dizer que tem inclusive muitos trabalhadores da saúde mental e da saúde que já não tem mais memória disso. Ou que se tem uma memória, é uma memória assim que ouviu na faculdade, leu no texto, mas isso de alguma maneira vai ganhando uma dimensão talvez um tanto abstrata. Então, acho que a gente tem um trampo aí para fazer nessas diferentes dimensões, inclusive naquilo que é da ciência, naquilo que é de produção de conhecimento científico. Não que isso também já não esteja acontecendo, né? Existem produções e as pessoas vão mostrando também a eficácia dos serviços de saúde mental. Mas a gente precisa avançar também nisso, avançar também em perspectivas de não afirmação de um processo de medicalização da sociedade, né? Então, é bastante trabalho que a gente tem aí, independente da revogação ou não, a gente tem bastante trampo aí para fazer, né? Nossa, é assustador, Fernando. Eu que fui criada no interior de São Paulo, a gente tinha medo do juqueri. E falar, juqueri era tipo você chamar o cara de louco, tu é um juqueri e tal, tu vai lá pro juqueri. E também não falava manicômio, falava hospício, né? E hospício é uma coisa meio de tortura, tipo, você ameaçava mandar a pessoa pro hospício. E aí você tem razão, tem geração aí que nem sabe que isso, não sabe o que foi o juqueri, né? Quem foi, e não sabe nem que os hospícios existiram, você tem toda a razão. Gi, eu vou pedir para você dar umas palavras finais aí, se quiser
fala para a gente, não sei, até divulgar aí virtualmente, onde pessoas que estão nos ouvindo podem se informar melhor pelas redes sociais, né, de como o movimento está aí atuando hoje em dia, e já te agradeço por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Então, também já vou agradecendo aí o convite, a participação. Inclusive, assim, né, eu acho que como divulgação, assim, das frentes que eu comentei, que as pessoas vão ter alguns atos, então, assim, também acho que amanhã, inclusive, dia 10, um outro é dia 16, alguns atos virtuais, esse do dia 16 vai ser o dia inteiro, então, juntou esses movimentos numa frente ampliada em defesa da reforma psiquiátrica, né, ficou com esse nome, então junta vários coletivos, tal, e dentro dessas frentes aí, por exemplo, da frente estadual, da luta antimanicomial, foram feitos GTs, então tem o GT Movimento Popular, o GT Jurídico e Defesa de Direitos Humanos, o GT, então tem várias articulações aí, até difícil de acompanhar, e no Conselho de Psicologia a gente fez um post, tá tanto no Instagram quanto no Facebook, né, nas redes, então, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, tem a gente fez lá um post que está falando como se juntar nessa luta, e aí fala das várias frentes, então acho que foi bom que deu uma juntada nessas possibilidades aí, então recomendo também acompanhar pelo Conselho Regional de Psicologia, mas todos esses movimentos de redução de danos, né, Plataforma Brasileira de Drogas, essas frentes, né, de defesa de direitos humanos, então tem bastante opção aí para entrar, né, porque eu acredito muito, né, na micropolítica, né, então acho que você entra nesses coletivos grandes, mas para trazer para sua família e para sua comunidade, para seu bairro, para sua cidade, falar com os vereadores, quem tem esse jeito também, né, de entrar, né, porque também é uma forma, e tentando chegar por esses caminhos também, porque eu acho que nenhum pode ser desprezado no momento, por mais que a gente não acredite que esse é o caminho, acho que todos têm que ser acionados aí num momento como esse. Tá certo. A gente com isso a gente encerra o segundo bloco e logo mais a gente chega para o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Eu não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Plínio Marcos, que foi palhaço, dramaturgo, rebelde, cria legítima da Baixada Santista, quem seria alvo de um esculacho do Plínio essa semana? Eu vou perguntar primeiro para o Rugai. Rugai, conta para a gente. Bom, o meu esculacho dessa semana vai para a Prefeitura de Santos, né? Que mal passadas as eleições, dá mais um passo no avanço das privatizações, dessa vez querendo repassar, né, a educação especial para profissionais alheios ao concurso público, alheios à estrutura do professorado da região, né? O que mostra não só a desvalorização da educação especial, né, como a continuidade dessa política aí que infelizmente foi aprovada em primeiro turno em Santos. Lembrando que as abstenções ganharam do seu prefeito, né? Nunca é demais lembrar disso. Agora vamos escutar a nossa convidada Gigi. Bom, meu esculacho, então, vai para o ministro da Saúde aí, Pazuello, que eu não sei nem quem é, só sei que é general do Exército, porque de saúde não entende nada, está deixando parte da população com medo do Covid, parte alienada, não entendendo nada, e ainda agora mais essa aí, reforçando aí, apoiando essa volta dos manicômios aí, e a destruição dos serviços
humanizadas, né, em substituição. Olha, fiquei até tentado também de meter o esculacho no Pazuello, mas que também, né? Vamos lá. Ele merece então, um caminhão de esculacho. Sei lá. Cara, o Pazuello, ele tem uma posição assim de tamanha submissão. A gente falou isso no primeiro bloco, você não tá. De tamanha submissão que quando o Bolsonaro deu um esculacho nele, ele falou assim: o chefe manda, eu obedeço. Pronto, né? No esculacho, a gente vai para uma situação que está acontecendo, né, aqui em São Vicente. Uma companheira da assistência social, militante política, participou de um ato, né, junto com uma comunidade aqui da cidade, e fora do seu horário de trabalho, né, diga-se de passagem. E depois disso ela foi identificada, né, como participante nessa manifestação, muito provavelmente pelos vídeos que circularam, e aí ela começou a sofrer uma perseguição no seu serviço. Em razão disso, ela foi transferida sem nenhuma possibilidade de diálogo. E isso se torna mais grave porque o perseguidor, que eu não vou falar o nome, justamente porque a orientação da colega é essa, né, pelo processo jurídico que pode acontecer, né, com essa exposição, mas é alguém que vem dos partidos de centro-direita. Oi, gente, na verdade, essa figura aí que a gente está dando esse esculacho é da centro-esquerda, não da centro-direita, como eu tinha dito. Milita em movimento social e que assumiu o cargo de assessor do Pedro Gouveia, que é o prefeito que saiu derrotado nas últimas eleições municipais. Então, o meu esculacho é para esse cidadão, que por conta das questões legais a gente não vai falar o nome, mas muito provavelmente muita gente sabe quem é, e se ele estiver ouvindo e se alguma hora ele ouvir isso aqui, ele também vai saber que é ele. Né? No esculacho, eu vou desenterrar um caso que vai voltar à mídia essa semana, com certeza, porque amanhã o Robinho será julgado por uma juíza na segunda instância, né, que ele recorreu, que também atuou no caso do Berlusconi, foi bastante permissiva na ocasião. Então, como a gente sabe que o Santos não cancelou essa contratação, simplesmente suspendeu, nos próximos dias, provavelmente, a gente vai ter essa péssima notícia aí, caso ele ganhe amanhã. Então, meu esculacho vai para o Santos. Bom, com isso, para o time do futebol. Bom, com isso a gente encerra essa semana. Eu agradeço o Fernando, o Ricardo e a Gigi. Todo mundo continue se cuidando, agora mais do que nunca, porque tudo indica que estamos voltando nos patamares do pico da pandemia. Não se engane, minha gente. Estamos cada um por si, porque não tem ninguém olhando por nós. Muito obrigada e até a próxima semana. E também no Brasil. Tem vinganças religiosas, tem vinganças de raças, tem vinganças de governos, tenho medo da guerra. Mas quem se importa? Mas quem se importa? Eu me importo
mas as vidas são tiradas de dentro dos homens. Sou mais armas para o mundo, sou mais crimes violentos, sou crianças aprendendo, matar ou morrer. Mas quem se importa? Mas quem se importa? Pela paz, pela paz, pela paz em todo mundo. Sou mais armas para o mundo, sou mais filmes violentos.